Nós vamos agora trabalhar um pouco sobre a República no Brasil. Vamos para lá. A Revolução de 1930 marcou o fim da República Velha e foi caracterizada pela a disputa do poder entre o Partido Paulista, os Barões do Café e o Partido Democrático da burguesia industrial. B. Oposição entre as oligarquias dominantes, resultante principalmente do rompimento da política do café com leite. Para cá, para cá. Vestibulando. Nós sabemos que essa transição do Império para a República ela foi um pouco conturbada. Então, antes de puxar diretamente para essa questão da Revolução de 1930, vamos lembrar quais foram os motivos que levaram ao fim do regime monárquico e o início do regime republicano no Brasil. Nós temos duas principais questões. A questão religiosa, que foi um atrito entre a Igreja Católica e o Imperador, porque em 1864, pela Bula Sílabus, a Igreja Católica ela proibiu a ligação do clero com a maçonaria. Dom Pedro II, ele não cedeu à Bula Sílabus e em 1873 mandou prender os bispos de Olinda e de Belém. Então isso gerou um atrito entre a Igreja Católica e o Imperador e reforçou a ideia republicana de separação entre o Estado e a Igreja. Uma outra questão importante também para o fim do regime monárquico no Brasil foi a questão militar, porque os militares eles tinham saído de uma grande atuação na Guerra do Paraguai, eles estavam com um grande prestígio, mas o Imperador não reconhecia esse prestígio dos militares. E, para agravar a situação, o Imperador havia proibido a discussão de assuntos militares ao público. Então, a questão religiosa mais a questão militar foram dois principais fatores que fez com que acabasse o regime monárquico no Brasil e estabelecesse a República. Então, com a República já, ali em 1889, nós temos um arranjo político que ficou conhecido como a política do café com leite. Esse café com leite representa as duas principais oligarquias do Brasil do período. Nós tínhamos São Paulo representando o café e tínhamos também Minas Gerais representando o gado. Por isso que política do café com leite. Então, pela política do café com leite, a indicação ao presidente da República ficaria entre essas duas oligarquias, que era São Paulo e Minas Gerais. Então, não esqueça desse detalhe da política do café com leite. Então, vamos voltar para a questão. C. Fracassada política econômica, conhecida como encilhamento, adotada no governo Washington Luiz para combater a inflação. D. Infiltração no país de ideias totalitárias, o que levou o Washington Luiz à pretensão de continuar no poder através de um golpe de Estado. Para cá, para cá, para cá. Para a gente entender o que foi a Revolução de 30, que foi quando Vargas ele tomou o poder no Brasil, é necessário a gente entender o contexto político da época. Como disse para vocês, pela política do café com leite, a indicação ao cargo de presidente da República ficaria entre São Paulo e Minas Gerais, ou seja, em uma candidatura escolhia-se um candidato paulista, na outra candidatura Minas Gerais indicava o seu candidato. Só que quem era o presidente do período era o paulista Washington Luiz. Então, iriam ocorrer novas eleições presidenciais em 1930 e pela política do café com leite, quem indicaria agora um novo candidato seria Minas Gerais. Só que São Paulo lança a candidatura do paulista Júlio Prestes. Então, nós temos aí o fim da política do café com leite. Então, nós temos aí, nessa perspectiva, uma tensão política entre São Paulo e Minas Gerais, pelo fato de São Paulo ter quebrado o acordo. Então, Minas Gerais, juntamente com o Rio Grande do Sul e os outros estados que estavam desfavorecidos pela política do café com leite, vão formar a Aliança Liberal. A Aliança Liberal, ela lança a candidatura de Getúlio Vargas, que era o gaúcho, e a situação, Washington Luiz lança a candidatura de Júlio Prestes. Como era de se esperar, como Júlio Prestes ele representava a situação, Júlio Prestes ele ganha as eleições. Só que a Aliança Liberal ela não fica contente com isso. E eles alegam que houve fraudes eleitorais. Então, isso foi um dos motivos que fez com que eclodisse a Revolução de 1930.
Júlio Prestes ele nem chegou a assumir o cargo de presidente. O Washington Luiz ele foi deposto do poder e nós temos o início aí do governo de Vargas com 1930 e o início da Era Vargas com 1930, depois o golpe do Estado Novo. Então vamos responder a questão, vamos voltar para lá. Então nós temos a B, oposição entre as oligarquias dominantes, que lembrando que era São Paulo e Minas Gerais, resultante principalmente do rompimento da política do café com leite, que esse rompimento da política do café com leite se deu porque São Paulo, ou seja, o Washington Luiz, que era o presidente da República no período, indicou a candidatura de Júlio Prestes, que isso caberia a quem? A Minas Gerais lançar o seu candidato. Então nós temos o fim aí da política do café com leite e o contexto que fez surgir a Revolução de 30, onde Vargas ele assume o poder. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Em 1942, o governo Vargas decretou o estado de guerra contra os países do eixo. Para cá, para cá, para cá. E o que seriam esses países do eixo? Nós estamos aí no contexto da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. O eixo representava os regimes totalitários, que no caso era Alemanha, Itália e Japão. Em contrapartida, tinha-se os aliados, que eram França, Inglaterra, posteriormente os Estados Unidos e também a União Soviética. Então, puxando um paralelo aí com a história geral, o período que vai de 1937 a 1945, que é o Estado Novo, que é a ditadura varguista, coincide também com a história geral, a Segunda Guerra Mundial. E eu vou puxar aí no paralelo com vocês sobre a importância de Natal no período da Segunda Guerra Mundial, tá certo, pessoal? Mas vamos voltar para a questão. Uma das consequências dessa decisão foi a aproximação com os Estados Unidos, a adoção do livre-cambismo, negligência com a cultura nacional e alternativa de desnacionalização do setor industrial. Para cá, para cá, para cá. Para responder essa questão, eu vou explicar para vocês o que foi o Estado Novo. Nós vimos que Getúlio Vargas ele assume o poder no Brasil em 1930, com a Revolução de 1930. Só que em 1937 haveriam novas eleições para que Vargas saísse do poder e se escolhesse um novo presidente. Só que Vargas ele não queria isso. Vargas ele queria se manter no poder. Então ele articula um plano para poder se manter no poder no Brasil e dar o início do Estado Novo. E como é que ele faz isso? Nesse contexto, lançaram-se a candidatura de Plínio Salgado, que era o integralista, José Américo e também de Armando de Sales Oliveira. Ou seja, a população escolheria um desses três para ser o presidente que substituiria Getúlio Vargas. Só que Getúlio Vargas, na surdina, ele já estava articulando com setores militares um golpe para se manter no poder no Brasil. E ele consegue através do Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? Os integralistas, eles inventaram um falso plano que surgiria uma insurreição comunista para tomar o poder no Brasil. E lembrando que nesse contexto, a população mundial tinha uma grande aversão ao comunismo. Então, o Plano Cohen foi a justificativa que Vargas utilizou para dar o golpe do Estado Novo. Ou seja, ele dá início ao golpe do Estado Novo, que é a famosa ditadura de Vargas, e quais seriam uma das principais características desse Estado Novo? Nós temos aí uma grande atuação de Vargas em relação aos trabalhadores, com a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, Vargas ele vai ter um grande vínculo com a massa, ou seja, os trabalhadores. Ele regulamenta, por exemplo, o trabalho feminino e infantil, ele regulamenta a carga horária de trabalho para 8 horas semanais, 8 horas diárias. Ele também regulamenta o descanso semanal remunerado, então ele tem essas medidas de apoio em relação aos trabalhadores. Com o Estado Novo também, nós temos um grande espírito nacionalista, ou seja, a valorização do nacional, a nacionalização de algumas empresas estrangeiras e também nós temos um processo de desenvolvimento industrial no Brasil. Então, é a partir desse desenvolvimento industrial que nós vamos conseguir responder essa questão. Vargas, ele tinha uma grande afinidade com os regimes totalitários europeus, ou seja, o nazismo o alemão e o fascismo. Só que Vargas ele mantinha relações comerciais tanto com a Alemanha, que era autoritária, como com os Estados Unidos, que era democrata, era liberal. Só que, quando eclodiu
a Segunda Guerra Mundial, Vargas ficou naquela, entre Alemanha e Estados Unidos, ou seja, entre o eixo e os aliados. Então, um fator decisivo para que o Brasil ele participasse ao lado dos aliados foi os investimentos dos Estados Unidos aqui no Brasil. Os Estados Unidos emprestou dinheiro para que Vargas ele construísse a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, a partir daí é que Vargas, por interesses na indústria nacional, com o apoio econômico dos Estados Unidos, ele luta ao lado dos aliados. Isso é uma contradição. Por quê? Se Vargas ele tem afinidade com os regimes totalitários europeus, pela lógica, era para ele lutar ao lado da Alemanha, ao lado da Itália, ao lado do Japão. Mas lutou ao lado de quem? Das democracias. Então, essa contradição de Vargas fez com que chegasse também ao fim do Estado Novo em 1945. Somado a essas contradições ideológicas de Getúlio Vargas, mais a atuação dos estudantes, nós temos o fim do Estado Novo. Então, respondendo a questão, vamos para lá. Então, uma das consequências dessa decisão, que foi, ou seja, Vargas lutar contra o eixo, foi a aproximação com os Estados Unidos, a adoção do livre-cambismo, negligência com a cultura nacional. Pelo contrário, como disse para vocês que o Estado Novo ele é nacionalista, ele vai ter uma valorização da cultura nacional. Desnacionalização do setor industrial. Pelo contrário, nacionalização do setor industrial. Então, nós temos correta aí a alternativa A, a aproximação com os Estados Unidos. Para cá, para cá. Lembrando que essa aproximação com os Estados Unidos, ela não parte de um plano ideológico, porque ideologicamente Vargas ele estava alinhado com a Europa, ali com os regimes totalitários, com a Alemanha nazista e a Itália fascista. O interesse de Vargas, né, com essa aproximação com os Estados Unidos, é meramente econômico para desenvolver a indústria local. Então, é com esse investimento, com esse empréstimo de dinheiro dos Estados Unidos que nós temos a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. É nesse mesmo contexto também que Vargas construiu no Brasil a Vale do Rio Doce. Então, o Brasil, ele entra na guerra ao lado dos aliados, dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e também da Rússia. É daí que nós temos, puxando um paralelo com a história do Rio Grande do Norte, a importantíssima atuação do Brasil e também a importância de Natal no contexto. Por quê? Lembrando que a base de Parnamirim, o trampolim para a vitória, o Parnamirim Field, foi cedido para os americanos. E é bom a gente perceber nesse contexto as transformações ocorridas em Natal. Nós tivemos uma grande movimentação de militares que vinham para os Estados Unidos e a introdução também de aspectos culturais dos americanos aqui, como a introdução da Coca-Cola, a introdução da goma de mascar, que é o chiclete, a utilização de camisetas polo, o hábito de tirar a barba. Então, tudo isso foi costumes que nós adquirimos com a participação de Natal, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, não esqueça essa importância econômica, essa importância também política, essa importância estratégica do Brasil e de Natal no contexto do Estado Novo e no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, Vargas, quando ele cedeu essas bases para os Estados Unidos, ele também lutou na Europa, principalmente na Itália, com a famosa batalha lá em Monte Carlo. Nós temos a criação da FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira. Então, esses aviões eles saíam daqui e iam combater lá na Itália, principalmente. Então, frisar esses aspectos, a alternativa correta é a aproximação com os Estados Unidos. Vamos para a próxima questão. Questão 6. Marque a opção correta a respeito do AI-5, que é o Ato Institucional número 5, editado pelo regime militar brasileiro no final do ano de 1968. Olha só, pessoal, para cá, para cá. Trabalhamos era Vargas, agora vamos partir para outro assunto de extrema importância, que é sobre a ditadura militar no Brasil ou o regime militar. Esse regime militar, ele foi estabelecido em 1964. Como vamos entender o contexto? Jânio Quadros, ele era o presidente do Brasil nessas transições. Só que, após a sua renúncia, quem assumiu a presidência foi o seu vice, que era o João Goulart, que também conhecemos como o Jango. Só que Jango, ele passou a tomar algumas medidas que estavam descontentando os setores conservadores, principalmente os militares, com as famosas reformas de base. Com as reformas de base
de Jango, criou-se um medo de comunismo, que dizia que ele estava tendo uma grande aproximação com ideias comunistas. Então, somado a isso, mais a crise econômica pela qual passava o Brasil no período, fez que os militares eles tomassem o poder. Então, essa tomada do poder em 1964, fez com que esse regime militar ele tenha algumas características importantes que é bom a gente frisar, como o autoritarismo, a ausência das liberdades individuais, ou seja, nós não temos mais uma democracia. Só que eles mascaram isso através dos atos institucionais, o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e, para responder à questão, o AI-5, que o ato institucional número 5, ele representa o arroxo máximo da repressão que ocorria da ditadura militar. Porque o que acontece? Quando nós temos o início da ditadura militar, isso não foi aceito assim pacificamente pelos estudantes, pelos aqueles setores opositores. Então, os estudantes, eles fizeram grandes movimentações de protesto contra o regime militar. Nós tínhamos também a atuação dos trabalhadores industriais que eram contra o regime militar. É só a gente lembrar ali do ABC Paulista, a atuação do Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o nosso presidente da República. Então, existia um regime militar, que ele era altamente repressivo, mas existia também uma oposição. Então, nesse contexto do AI-5, ele foi criado em represália às oposições. Nós tivemos aí a passeata dos 100 mil, que era contra a ditadura. Então, para arrochar mais, foi estabelecido o ato institucional número 5. Nessa perspectiva, as liberdades individuais e constitucionais, elas foram extintas, o direito de habeas corpus também foi extinto e nós temos aí uma centralização maior do regime militar. É também nessa perspectiva que nós temos maiores repressões, como as torturas, uma repressão aos opositores. Então, vamos para a questão. A. Iniciava-se neste momento a abertura lenta e gradual, prometida pelo governo, complementando as eleições estaduais e municipais. Veja só, pessoal, abertura lenta e gradual, muito pelo contrário. Nós temos aí o arroxo da ditadura. O ato institucional, lembrando, foi estabelecido em 1968, 4 anos após o golpe militar. Quem surgiu com essa ideia de abertura lenta, gradual e segura foi Ernesto Geisel, posteriormente. Então não esqueça disso, abertura lenta, gradual e segura, ela foi com Ernesto Geisel. Então, o AI-5 nós temos um arroxo da ditadura. Alternativa B. Para combater o comunismo, os militares ampliavam as garantias democráticas ao cidadão, permitindo a livre organização de partidos políticos e sindicatos. Muito pelo contrário, garantias democráticas não existiam. Os regimes autoritários, eles não são democráticos, eles são repressivos, eles são autoritários, são totalitários. Então, não esqueça desse detalhe. Então, o regime militar no Brasil, ele não está combinado com democracia, muito pelo contrário. Permitindo a livre organização de partidos políticos e sindicatos. Também não, porque os partidos políticos, eles representavam a oposição. Então, os governos militares fizeram de tudo para o quê? Eliminar a oposição. Então, nessa perspectiva, os partidos políticos, muitos foram extintos. Alternativa C. A repressão e a censura ficaram ainda mais fortes. Aí está correto. Apesar da autorização oficial para funcionamento de vários partidos de esquerda. Isso é interessante a gente destacar. Para cá. Vestibulando, presta atenção. Com o ato institucional número 2, os partidos políticos eles foram extintos, podendo existir somente 2. A Aliança Renovadora Nacional, que conhecemos como Arena, que era o partido dos militares, ou seja, o partido da situação, e existia também o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que o MDB ele representava a oposição. Lembrando que o antigo MDB da ditadura é o que conhecemos hoje como o PMDB, o Partido do Movimento Democrático do Brasil. Então, não existia essa permissão para o surgimento de vários partidos políticos. A partir do AI-2, só existiam 2 partidos políticos, a Arena, que representava os militares, e o MDB, que representava a oposição. Não esqueçam desse detalhe. Então, vamos voltar para a questão. Então, a C ela está eliminada quando fala aí de vários partidos de esquerda. Alternativa D. Em resposta às manifestações estudantis e populares, o governo concentrou ainda mais os poderes do Estado nas mãos dos militares. É a resposta correta, a alternativa D. Lembrando que existiam realmente grandes manifestações
dos estudantes, principalmente estudantes universitários, e também das câmaras populares, que nesse caso aí representam os trabalhadores. Aí, devido a essas manifestações, como a passeata dos 100 mil, o governo ele estabeleceu o AI-5. Lembrando que o AI-5 ele foi o arroxo da ditadura militar. Maiores repressões, torturas, prisões, tudo isso foi ocorrido a partir do AI-5. Vamos para a próxima questão, questão 7. Agora nós vamos puxar aqui sobre a história do Rio Grande do Norte. Trabalhamos sobre a colonização do Brasil, passando pela independência, falando sobre o regime republicano, ditadura militar, e vamos agora trabalhar uma questãozinha de história do Rio Grande do Norte. A política oligárquica no Rio Grande do Norte foi reordenada nos anos 20, durante os governos de José Augusto Bezerra de Medeiros e Juvenal Lamartine. A projeção desses políticos que derrotaram a oligarquia litorânea dos Albuquerque e Maranhão foi facilitada pela alternativa A, instalação de indústrias têxteis em razão da crise desse setor no centro-sul do país. Alternativa B, expansão da pecuária bovina em razão dos altos preços da carne e do couro no mercado internacional. Alternativa C, produção e comercialização do algodão, que ocupou o primeiro lugar nas exportações estaduais. E a alternativa D, exploração da xelita, da qual se extraía o tungstênio. Vem para cá. Vestibulando, presta atenção. Nesse contexto, existiam duas principais oligarquias no Rio Grande do Norte. Existia a oligarquia dos Albuquerque Maranhão, que ela já é uma tradição desde o período colonial no Rio Grande, e posteriormente nós temos os Bezerras de Medeiros. Só que os Bezerras de Medeiros, eles entraram substituindo a oligarquia dos Albuquerque Maranhão. Por quê? A oligarquia Albuquerque Maranhão, ela estava concentrada no litoral. Então, se nós falamos de litoral, nós devemos lembrar também da economia açucareira, ou seja, a oligarquia Albuquerque Maranhão, ela estava diretamente relacionada à economia açucareira. Só que nesse contexto aí de 1920, a economia açucareira já tinha entrado em decadência há muito tempo. E nós tínhamos agora um novo produto econômico que era destinado para exportação no Rio Grande do Norte, que era o algodão. Só que quem fazia o monopólio desse algodão lá no sertão era a família Bezerra de Medeiros. Então nós temos aí uma mudança do rumo econômico, que saía da oligarquia Albuquerque Maranhão, com a economia açucareira, e o surgimento da oligarquia Bezerra de Medeiros, que eles tinham o monopólio, o controle da comercialização do algodão. Então lembrando que essa perspectiva oligárquica, ela está relacionada com a economia e a política. Então, já que os Bezerra de Medeiros, eles dominavam o quadro econômico do Rio Grande do Norte no período, concomitantemente, eles também representavam os líderes políticos do Rio Grande do Norte. Então, vamos voltar para a questão. Instalação de indústrias têxteis em razão da crise do setor no centro-sul do país. Indústria têxtil do Rio Grande do Norte nesse período. B, expansão da pecuária bovina em razão dos altos preços da carne e do couro no mercado internacional. A pecuária bovina, ela já teve uma importância no Rio Grande do Norte, mas não nesse contexto do século XX, como estamos trabalhando. O gado, lembrando, ele foi de extrema importância para a ocupação do interior do Rio Grande do Norte. Ele servia como transporte, servia também para a alimentação, não só do Rio Grande do Norte, mas também das capitanias vizinhas. Lembrando que o gado, ele também assumiu uma grande importância ao lado da economia açucareira, porque ele fornecia transporte e fornecia alimentação para os colonos. Então, lembrando, pessoal, só estabelecendo um paralelo com o período colonial, o interesse dos holandeses no Rio Grande do Norte não foi com o açúcar, ele foi com o gado, porque a produção açucareira aqui no Rio Grande do Norte ela nunca foi muito expressiva em relação a Pernambuco. Então, os holandeses, quando eles vieram nas suas invasões no século XVII, eles invadiram primeiro Pernambuco, porque eles tinham interesse na economia açucareira. Já o Rio Grande do Norte, eles tinham interesse com o gado, que servia de transporte e também de alimentação. Vamos para a alternativa C, produção e comercialização do algodão, até aí está correto, que ocupou o primeiro lugar nas exportações estaduais. Essa é a resposta correta. Como falei para vocês,
Nós tínhamos a oligarquia Albuquerque-Maranhão, que ela fazia o monopólio da economia açucareira, só que aí no século XX nós já temos a decadência da economia açucareira. E um novo produto econômico que servia para exportação no estado era o algodão. Esse algodão, ele era exercido pelo monopólio da oligarquia Bezerra de Medeiros. Então, nós temos um controle econômico e político. Então, perceba essa mudança que ocorreu no Rio Grande do Norte nesse período. Uma substituição de uma oligarquia tradicional, que era Albuquerque-Maranhão, ligada à cana-de-açúcar, e o surgimento agora de uma nova oligarquia, que é a Bezerra de Medeiros, que ela está associada à comercialização do algodão no estado. Vamos analisar a questão alternativa D. Exploração da xelita, da qual se extraía o tungstênio. Não, essa questão não está relacionada com os Bezerras de Medeiros, não. Então, pessoal, para cá, nós respondemos essas 7 questões, pegando sobre a colonização, independência, república, regime militar e também Rio Grande do Norte. Então, espero que essas questões que nós trabalhamos durante os aulões do professor Luiz Carlos, elas sirvam para que você possa fazer uma boa prova de história amanhã. Então, vocês mantenham a calma, vocês fizeram todo um trabalho bom durante esse ano letivo, estudaram. Então, o que eu desejo a vocês é uma boa prova e nos vemos nessa jornada aí do vestibular. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.